teremos novidade à tarde do senhor Eduardo Bueno. Ele não quis aparecer. Eu nunca tinha investigado ele. Agora estou investigando. Vamos começar aqui. Primeira coisa. Eu dei ontem, né? Vai retalhar a Lísia, né? Ele falou besteira, né? Ele está super seguro, né? Deixa eu ver se tem mais vídeo dele. Ele está tranquilo, não vai voltar atrás, não vai se desculpar. O pedido de desculpa dele foi patético, né? Nem pelo fato de ter citado as filhinhas do cara, né? Dizendo que graças a Deus que elas não vão ter um pai, né? Daquele. Ah, lá, todo mundo, né? A minha matéria aqui, ó. Caixa contratou o Bueno por 3,27. E tem mais matéria, tem mais matéria. Ele, como bom esquerdista, é mais um chupa-teta do governo. Pois é, vamos ver o que temos dele, mais de vídeos aqui. Eu não vou cansar de ver isso aqui. Eduardo comemora e tem evento cancelado. Comemorou a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk. A apresentação estava marcada para domingo. A universidade informou que rescindiu o contrato de locação do espetáculo Brasil, Pecado Capital, com Eduardo Bueno. O evento seria promovido por terceiros e não fazia parte da programação institucional. No Recife, o médico Ricardo Barbosa viralizou nas redes sociais ao celebrar o crime. Em seu perfil, o neurocirurgião escreveu: "Um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical." A declaração gerou forte indignação e foi exposta pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Além dele, o vereador Tiago Medina, também do PL, solicitou ao Conselho Regional de Medicina a cassação do registro profissional de Ricardo Barbosa. A Fundação Teatro Municipal anunciou a demissão de Pedro Guida, um colaborador da Sustenidos Organização Social de Cultura, entidade contratada para prestar serviços no Complexo Teatro Municipal. A medida foi tomada após Guida compartilhar em seu Instagram um vídeo que comemora a morte do ativista conservador americano Charlie Kirk. O vídeo, que circulou nas redes sociais, continha legendas em inglês que diziam: "Vocês precisam parar de chorar por Charlie Kirk." E Charlie Kirk era um nazista. A publicação gerou repercussão imediata, sendo denunciada publicamente pelo jornalista Josias Teófilo e pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que marcaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nas redes sociais, pedindo a demissão do funcionário. Quero ouvir você, Carol Esponza, sobre esses ataques, sem o mínimo, a mínima empatia à família de Charlie Kirk. Pois é, eu confesso que me embrulha um pouco o estômago assistir esse tipo de declaração como a desse senhor. A gente passou aqui no Jornal da Oeste na sexta-feira, me deu um... Eu fiquei exatamente igual, ela me deu um embrulho no estômago, né? Uma coisa é você ficar feliz, né? Quando pega Osama Bin Laden, Saddam Hussein, vai falar que você não ficou feliz, né? Se vocês virem a série O Demônio, né? Que o Uday Hussein, o filho dele, um filho ainda servia, o outro era um verdadeiro lixo. O cara entrava em casamento e sequestrava a noiva, a noiva, não interessa onde, porque ele podia, tinha o direito antes. O cara é um demônio. Esse tipo de pessoa morrer, tudo bem. Agora você vê um cara debatendo, eu comecei a assistir mais debates, né? A morte do Charlie Kirk simplesmente explodiu o conhecimento dele, já vão sair os livros dele aqui no Brasil. Ele é conservador, ele é contra o aborto, ele é contra a liberação das drogas, ele tem uma visão específica e bem conservadora de direita, mas nunca foi um terrorista, nunca foi um fascista. É um cara inteligente. Aliás, perto do Steve Bannon, o Charlie Kirk é um santo. O Bannon, sim, é mais extremista. O Kirk não. O Kirk é um cara que sentava ali e ficava batendo papo com a molecada. Só que, assim, o cérebro do cara é tão veloz que tiveram que matar ele.
ele irritava as pessoas por ter resposta para tudo. Por quê? Porque é um cara bem formado educacionalmente, tem formação cultural. Porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu estou sempre nas manifestações com os meus filhos, né? Já subi em caminhão aqui em Copacabana com a minha filha bebê no colo. Então, é um assunto, toda essa morte do Charlie Kirk mexe muito comigo, porque realmente podia ser qualquer um de nós que está dando ali a cara para a liberdade. Mas o que a gente assistiu esse final de semana foi uma reação em massa do Nicolas, mas de outros empresários, com o movimento Demita os Extremistas, né? O Nicolas participando desse movimento, e aí a reação da esquerda, né? Olha aí a direita contra a liberdade de expressão. E vamos lá, eu também tive, recentemente, semana passada, eu estive em São Paulo com o Léo Lins, falando exatamente sobre essa questão da liberdade de expressão, né? Léo Lins, quem não lembra, aquele comediante que já tem pena de prisão, ainda cabe recurso, então ainda está em liberdade, ainda está fazendo os seus shows, não é o meu tipo de humor, mas vou defender o Léo Lins com, né, tudo que eu puder, para que ele fale o quanto ele quiser, principalmente em cima de um palco, tá? Léo Lins estava em cima de um palco, então, assim, a criminalização do humor, e ele pode pegar, sei lá, acho que 14 ou 16 anos de cadeia. Então, o que a direita está pedindo para essas pessoas nem é cadeia, é simplesmente que a gente faça um movimento onde a iniciativa privada pare de contratar esse tipo de sujeito. A gente teve, junto com tudo isso, né, nesse final de semana também um caso repugnante da editora sênior da Vogue, da maior revista de moda, que a gente tem fazendo uma postagem absurda, comemorando também, né, falando que é uma delícia quando você vê pessoas como o Charlie Kirk sendo assassinadas. Então, essas pessoas têm que sim ser demitidas. Elas que sigam com a vida delas, elas que abram o negócio delas, elas que façam o que elas quiserem com a vida delas. É bom que a gente tenha liberdade de expressão, porque é pra gente enxergar o nível de canalice, que não tem outra palavra, o nível de canalice desses seres humanos, assim, é uma questão, essa empresa é privada, eu não quero trabalhar ao lado de uma pessoa como esse senhor Eduardo. Então, tá aí o movimento do Nicolas, só quero fazer, percebendo que isso não tem absolutamente nada a ver com cerceamento de liberdade de expressão. As pessoas vão continuar livres para serem os demônios que elas são, mas que, assim, a iniciativa é privada. Eu, Carol, não quero trabalhar com uma pessoa dessa ao meu lado. Então, eu imagino que isso gere um desconforto em qualquer empresa. Então, parabéns ao Nicolas e parabéns a todos os empresários que aderiram ao movimento, que já está grande nas redes sociais. Pois é, o Gutapini, o Nicolas compartilhou essa. Aí vão falar que, obviamente, são extremistas, porque não querem contratar. Já está acontecendo um fenômeno que, principalmente em pequenas e médias empresas, causado pelas Mili Lacombes da vida, por essas militantes feministas do Ministério das Mulheres, está caindo a contratação de mulheres. Tem um homem e uma mulher disputando uma vaga, a mulher vai perder. Nenhum empregado, nenhum empresário quer mais correr o risco, porque, veja bem, você tem um despachante, trabalha 10 pessoas no seu despachante, um dos seus funcionários assedia uma das suas funcionárias, eles sentam lá atrás, você não está vendo nada, você está atendendo as pessoas, você vai ser processado porque você permitiu que um funcionário assediasse uma funcionária. Então, já está acontecendo isso. E agora vai acontecer isso também, né? Eu nunca fui fã desse Eduardo Bueno, né? Vi aquele livro lá, o Guia da... Eu ia falar Guia da Vida Saudável, não, do Politicamente Incorreto, mas, assim, não cheira nem fede, né? É um conhecimento de almanaque. Tem imagem aí, inclusive vou pedir para a produção colocar mais uma vez a imagem. O movimento começou, demita os verdadeiros extremistas da sua empresa, denuncie. Ele escreveu depois em inglês o seguinte: eu iniciei um movimento aqui no Brasil, conclamando as empresas a demitirem funcionários que estejam comemorando, apoiando ou incentivando a morte de opositores políticos, especialmente aqueles que são servidores públicos. Digo além, Gutapini, qualquer pessoa, qualquer funcionário que esteja comemorando a morte de qualquer pessoa merece uma punição, não é? Se esse grupo que está no poder conseguir o domínio total jurídico, eles não vão conseguir dominar o Congresso, né? Mas o Congresso funciona com dinheiro, né? A gente vai ter caça às bruxas do pior forma que existe. Vocês viram lá o professor no encontro lá com os petistas, outros professores, falando que não tem conversa com o conservador, é só bala. Essas coisas, gente, não são mais faladas da boca para fora. Antes, isso aí era comentado numa mesa de bar, um monte de pingus tomando latão de Skol. Agora não, eles têm microfone, eles têm espaço, eles têm cargo e têm salário. Com certeza. Se será submetido a essa punição, não sabemos, mas a beleza da liberdade de expressão, não é mesmo? Ainda quando ela mostra as entranhas da iniquidade. Precisamos que essas pessoas falem, para que elas sejam identificadas, para que saibamos com quem nós estamos convivendo.
Vamos ver. Porém, se trata de uma... Aqui, ó, o Poder 360, aliás, sempre me perguntam, ô, Feltrinho, um bom portal de política, quem dá para confiar? Olha, gente, eu gosto muito do Poder 360. Não é merchan, não. Eu vi esse site nascer, né, com trancos e barrancos, e hoje um site político extremamente confiável que coloca todas as ideologias ali dentro. Você tem uma brilhante Paula Schmidt, você tem um brilhante André Marcília, tem o Fernando Rodrigues, tem um monte de gente boa. Vamos ouvir aí, mais uma vez, a desculpa, a retratação, o pedido de perdão de Peninha. Uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1. Caros amigos, baratos inimigos. As redes sociais e os deslizes e excessos aos quais, eventualmente, quase sempre, elas nos incitam e empurram, né? Pois não restam dúvidas de que eu cometi excessos e deslizes num post recente tão polêmico, e eu estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por... Ele falou que ia fazer um pedido de retratação seguido de um rosário de poréns. Note que ele já começou com o rosário de poréns. Isso é a chamada autoindulgência. Parlamentares por políticos de extrema-direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que se não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim, são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que, assim, 25%, estavam lá 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava, que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque, de fato, é óbvio. Ou seja, ele está fazendo a retratação porque ele incomodou alguns familiares, alguma pessoa do círculo íntimo. É de uma hipocrisia, gente. Que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu corretamente em derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pela criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos a ele, porque esse nem existe mais, porque esse eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então, bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Sou um autocrata. Porém, número 4, 5, mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que, nesses comentários deles, eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda, e não com a direita. Então, eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Porém, número 6, das coisas mais ridículas e patéticas que aconteceram foi eles envolverem os Estados Unidos nessa questão. Mandando mensagens para o Marco Rubio, para o Donald Trump, para a embaixada, para o consulado. Então eu quero dizer que eu não tenho a menor intenção em ir para os Estados Unidos nesse momento, mas quero dizer também que esse governo nefasto e nocivo vai cair algum dia. E eu tenho relações bem sólidas. De quem está falando? Do governo aqui ou de lá? Com setores progressistas bem importantes nos Estados Unidos, e quando eu quiser voltar nesse país que foi tão importante na minha vida, eu voltarei assim que esse governo, se é que ele vai chegar ao fim, tiver sido encerrado. E o meu desprezo por Donald Trump, por Marco Rubio e por essa gente continua imenso e enorme, e pelo assassinado também. Porém, número 7, eu vou me manifestar com mais largueza e com a ponderação de sempre no YouTube, num vídeo que vai ao ar domingo, porque todo domingo eu faço um vídeo e é Sunday, Bloody Sunday dessa vez, né? E por fim, eu queria dizer
que foi em comum acordo, no mínimo, pelo menos, com a Livraria da Travessa, mas também, de certa forma, tangencialmente com a PUC, que a gente decidiu cancelar não apenas a minha palestra na Livraria da Travessa, que eu admiro, respeito, e que está muito, e que como cliente e como autor bastante vendido lá, que a gente cancelou a palestra, que seria hoje, nas festividades de inauguração da Livraria da Travessa, seria uma palestra bem legal sobre a história das livrarias em Porto Alegre, porque o que interessa é ler, né? Ler. Inclusive, eu deveria ter escrito sobre essa criatura expressiva que foi assassinada, embora... Basta, tá aí. É uma mistura de hipocrisia, né, disfarçatez. A questão não é narcisismo isso, né? A questão é assim, ele não pode voltar atrás, né? Ele é o turrão, o birrento. Então, como é que ele vai voltar atrás? E como vocês viram, ele tem muita gente que sabe tudo lá, né? Tortura é crime? Botar ele aqui? Inacreditável, né? Inacreditável.